Boa noite, obrigado a todos por comparecer, obrigado ao grupo de estudos que me deu essa chance de apresentar meu estudo. Espero que todo mundo ache interessante as coisas que eu venho trazer. Vou começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, a última parte do capítulo 10, dos elementos 11 a 13. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Não julgueis, pois, para não serdes julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que vos medirdes, vos medirão também a vós. Hoje em dia, isso até pareceria um pouco um conselho, ou uma medida prática, que esse aspecto da palavra de Jesus conseguiu sobreviver até hoje. Nós não devemos impor aos outros, nós não devemos julgar os outros com intensidade maior do que nós estamos dispostos a sermos julgados. Se nós não temos capacidade de viver sobre as regras que nós queremos impor sobre a sociedade, nós não temos o direito de impô-las aos outros. Isso, inclusive, é uma medida muito eficaz para saber se certas regras são severas demais. Porque se mesmo você, quem as projetou, quem deduziu que elas seriam éticas e morais, não é capaz de viver segundo elas, é um sinal de que elas não são adequadas para o nosso avanço moral. Senão, simplesmente vão contra algum aspecto da nossa evolução. A primeira parte é não impor regras que você mesmo não possa cumprir. E, como eu já disse, hoje isso parece até uma medida lógica, não é mesmo apenas moral, de tanto que Jesus conseguiu impor isso no crescimento da nossa sociedade, a ponto dele ter sobrevivido até hoje. Trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio e disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Então, na lei da época, era previsto que o adultério fosse punido com apedrejamento. Hoje em dia, esse tipo de punição seria considerado bárbaro, não interessa qual seja o crime, e com razão. Punições físicas são banidas há mais de 100 anos em quase todo o mundo civilizado. Mesmo punições com a pena de morte que já são banidas na maioria do mundo. Sobram pouquíssimos lugares que usam como punição apenas for os mais severos dos crimes. Eles usam de todas as medidas para reduzir a dor e o sofrimento do condenado, chegando até mesmo a usar de drogas para que ele não sinta o medo e o pavor da morte. Tudo baseado no princípio de que esse punimento seria severo demais. Na época, eles usavam uma punição que era o contrário. Ela era feita para ser o mais dolorosa possível, para que o condenado sofresse o mais medo possível. Era bárbara por todas as medidas e era usada como um crime contra o crime que hoje em dia nós nem consideraremos como um crime tão severo como o assassinato ou outras formas de violência. Era o crime do adultério. Então, era uma lei, por todas as medidas, extremamente severa. Não existia chance de recuperação ou de uma segunda chance, como hoje em dia nós temos várias legislações da primeira ofensa. O primeiro crime era condenado com uma morte exageradamente brutal. Jesus respondeu então. Diziam, pois, os judeus, sentando para poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Com eles escreveram em fazer-lhes perguntas. Ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele queria dizer com isso era que apenas aqueles capazes de obedecer a um código tão rígido teriam o direito de exigi-lo dos outros. Apenas alguém que fosse capaz de se submeter a punições tão vigorosas, caso ele pecasse, teria o direito de exigir que alguém que pecou se submetesse a tal tratamento brutal.
E ele ainda falou de uma forma específica para que mesmo se apenas uma pessoa na multidão acreditasse estar sem pecado, acreditasse ter seguido a regra, aquela uma pessoa teria o direito de cobrar da mulher ter seguido a lei da época e exigir que ela se submetesse ao apedrejamento. O resultado foi que tornou-se a baixar na terra, todos que ouviam saíram. Nem mesmo uma pessoa que estava presente teve a coragem de dizer que tinha seguido as leis da época. E Jesus ele não exigiu provas ou outras. Ele não exigiu um julgamento formal daqueles que pretendiam acusá-la. Não havia punição para caso eles mentissem. Eles apenas admitiram por conta própria que eles não tinham conseguido viver aos padrões que eles estavam exigindo da mulher. Eles não conseguiram submeter aos padrões tão avançados de comportamento que poderiam permitir a eles cobrar dos outros esse tipo de punição. Esse detalhe dos mais velhos serem os primeiros não é apenas um detalhe qualquer. Os mais velhos, na época, eram os responsáveis por impor a lei. Eram eles que eram considerados os mais sábios, os que sabiam mais da lei e que conduziam o julgamento da época. Não chegaria a esse ponto pelos padrões atuais, mas eram mais os responsáveis por decidir os crimes. Eles saírem primeiro era um sinal para a multidão de que mesmo aqueles responsáveis por impor a lei não consideravam que tinham sido capazes de viver segundo ela. Mesmo os mais sábios, supostamente os mais justos, eram capazes de viver perante uma lei tão rigorosa que exigia a punição de morte brutal para que eles cometessem mesmo os menores delitos. Ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Nem eu tampouco te condenarei. Mesmo Jesus, que é supostamente aquele único que teria o direito de julgá-la dentre os mortais, o único que teria a capacidade, o direito moral de exigir que ela cumprisse uma regra tão vigorosa, a julgá-la, ele não a condena. Isso não quer dizer que ele não condene o ato de pecar. Ele a sugere que não peque mais. Mas ele não a julga como pessoa pelos erros que cometeu. Ele não a julga como... Ele não assume o lugar de Deus, de exigir dela a moralidade. Ele não assume o lugar de Deus de condenar ela como um indivíduo pelo que fez. Mas nada do que Jesus diz é uma justificativa para não pecar. Ele mesmo, logo em seguida, diz para a mulher: vai, não peques mais. Porque o fato dos teus iguais não terem o direito de te julgar como indivíduo não significa que suas ações são menos imorais, são menos erradas, são menos pecaminosas. Seus companheiros não têm o direito de julgar o seu avanço moral. Isso não significa que você esteja isento da responsabilidade de buscar avançar sempre que possível. Você tem a responsabilidade perante a Deus de se melhorar em toda oportunidade que você conseguir. Você não merece isso aos seus companheiros. Eles não têm o direito de te julgar pelo seu avanço, de te julgar pela aparente falta de progresso, ou de julgar como tendo tido sucesso ou não. O único que tem direito a fazer isso é Deus, e apenas perante o julgamento dele. Todos já passamos por estágios mais atrasados. Todos estamos evoluindo, buscando nos melhorar. Nós não temos o direito de julgar nossos irmãos
que ainda não passaram pelas mesmas provas que nós. Assim como os nossos irmãos que estão adiante não têm o direito de nos julgar por estarmos atrás deles na evolução. Até porque, mesmo isso sendo uma verdade em termos absolutos, enquanto encarnado isso é verdade mais ainda, porque nós não temos como saber quem é mais avançado ou não. Nós só temos como ouvir as palavras, não temos como olhar verdadeiramente quem está sendo moral. Nós não temos como diferenciar um falador eloquente de alguém que seja verdadeiramente bom. Então, mesmo que as pessoas fossem realmente avançadas, elas não teriam direito de nos julgar. E enquanto na Terra nós não temos nem como saber se elas são realmente mais avançadas. Elas são realmente, supostamente, mais avançadas do que nós. Ou, o mais importante, nós dos outros. Nós não temos como saber se nas mesmas situações nós não teríamos feito pior. Se nós não teríamos resistido a tentações que nós nem sabemos que os outros passaram. Por isso não temos o direito de julgar. Agora começa a parte de Kardec, que eu tirei do Livro dos Espíritos, que ele analisa essa mesma parte da Bíblia. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra, disse Jesus. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nós julgamos a nós mesmos, nem condenarmos nos outros o que nos desculpamos em nós. Seria uma hipocrisia, não seria? O que nós condenamos nos outros, nós absolvemos em nós mesmos. Nós condenarmos nos outros a ganância ou a vaidade, mas nós sermos gananciosos e vaidosos. Isso seria a maior das hipocrisias, que é a hipocrisia que apenas nós estaremos sabendo. Que você não é capaz de manter, você não tem o direito de cobrar. Uma parte que eu acho interessante dessa passagem de Kardec é que ele fala da indulgência como um dever. Clemência como um dever nos levaria não a sermos apenas justos no sentido literal da palavra. O olho por olho é, no sentido mais básico, literal, justo. A maioria das punições bárbaras do passado eram tecnicamente justas. Elas seguiam a definição básica de justiça, mas elas não são o que nós pensamos quando dizemos justos. Nós sabemos o porquê. A justiça de verdade não é punitiva. A justiça de verdade é a que perdoa. E a indulgência como um dever, como exige a interpretação dessa fala de Jesus, exige a compaixão e o perdão. Exige que nós perdoemos os outros que têm pecado contra nós. E assim como todas as passagens morais de Jesus, uma sociedade em que todos seguissem ela, ser uma sociedade muito mais agradável e com um espaço muito maior para o crescimento moral de todos. Uma sociedade onde as pessoas não tivessem medo de revelar o que fizeram de errado e buscar ajuda para não pecar mais, permitiria um avanço moral muito mais rápido. Uma sociedade onde as pessoas não tivessem a vergonha de esconder o que elas consideram como erros, seria uma sociedade muito mais, que aceitaria muito mais a verdade de que somos todos imperfeitos. Não podemos agir do contrário, não podemos agir como se nós fôssemos todos perfeitos, com exceções. Nos tratando como exceções todos aqueles que nós descobrimos cometendo erros. Todos somos imperfeitos e precisamos entender que os outros são imperfeitos também. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Isso é uma coisa que eu vejo que anda crescendo, pelo menos em teoria. Na prática, nem tanto, mas que anda crescendo recentemente. A ideia de que você precisa primeiro se melhorar. A sua responsabilidade para com Deus é primeiro sobre você mesmo, sobre o seu próprio avanço moral, antes do avanço moral do mundo. Você não tem como consertar o mundo se você não tiver consertado a si mesmo.
Antes de buscar consertar os erros dos outros, é certo você tentar consertar os seus próprios. Não, não só a partir do princípio, mas como a forma mais eficiente. Se você não é capaz de consertar os seus erros, como você pode ajudar os outros a consertar os erros deles? Você é incapaz de consertar os seus próprios, você não tem as ferramentas necessárias para ajudar os outros a consertar os erros deles. Censura de conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar da pessoa cujos atos criticamos. Esse último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Nós costumamos ter a impressão de que vários dos problemas que observamos são recentes. Esse é um dos muitos problemas que não é. Desacreditar os seus oponentes políticos é uma tática tão antiga quanto a própria democracia. Platão já falava isso como um dos erros da democracia, que ficar apontando erro nos outros é muito mais fácil do que consertar os próprios. De que as pessoas tendiam a fazer o contrário do que Jesus pede, exigir leis muito severas, uma tentativa de consertar erros que eles próprios não eram capazes de consertar. Não devemos utilizar das falhas alheias como justificativa para maltratar as pessoas, nem para privá-las das oportunidades de se redimirem. Isso é uma falha lógica muito comum, de não dar a oportunidade das pessoas se redimirem depois de pecarem. Se você acredita na redenção, se você acredita na pessoa poder consertar os próprios erros, você, por definição, tem que dar a oportunidade para as pessoas que cometeram erros. É muito fácil dar a chance da pessoa de se redimir quando ela não cometeu nenhum erro real. A redenção verdadeira é dos erros verdadeiros, da pessoa que realmente precisa fazer progresso em certa área. Mas é tão mais fácil apontar os erros nos outros para tentar dar a impressão de que você se redimiu. É tão mais eficiente. Desde Maquiavel, essa prática existe. Maquiavel já escrevia que uma tática para os príncipes usarem de apontar as minorias religiosas ou étnicas como sendo responsáveis pelos erros da sociedade. Era uma forma de induzir as pessoas a cometerem esse erro, de condenarem nas outras o que elas próprias não fazem, como uma tentativa de se livrar da culpa. Não é exatamente a mesma ação, mas é o mesmo princípio de se deixar levar pelo impulso de julgar os outros, de condenar os outros, numa tentativa de se absolver, sem ter que realmente consertar os próprios erros. É uma coisa tão básica que todas as grandes ditaduras da humanidade usaram desse tipo de técnica para desviar a atenção da população dos erros deles para erros alheios. Porque é muito mais fácil você apontar os erros alheios e tentar convencê-los a se melhorar do que você consertar os próprios erros, você admitir as suas próprias falhas. É muito mais fácil e, portanto, muito mais comum externalizar o pecado, externalizar o erro. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio, não julgueis para não seres julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não sugeria que deixássemos de repreender nossos companheiros por más ações ou que não buscássemos ajudá-los a se melhorar. Que foi exatamente isso que Jesus fez. Todo o trabalho de Jesus foi ajudar não só o povo da época, mas a humanidade como um todo a se melhorar. Até agora nós não alcançamos as lições que ele passou. Mas isso não significa que nós não temos o direito de tentar, que nós não temos o direito de nos melhorar. Se fôssemos para seguir a regra de julgar os outros, Jesus não teria ajudado a Terra a avançar. Ele teria simplesmente nos condenado como pecadores e nos deixado no pecado para sempre. É importante não confundir o princípio de não julgar com o princípio de não ajudar. Nós não devemos julgar no sentido de que nós não devemos tomar o lugar de Deus e querer
julgar o outro como um indivíduo perante a Deus, de julgá-lo como moral ou imoral, de julgar o que ele fez como certo ou errado. Nós temos apenas que buscar ajudá-lo, temos que trabalhar para servir como exemplo. Ficar sentado reclamando que os outros causam muito problema sem melhorar a nós mesmos não ajuda em nada no progresso moral da humanidade, muito menos no seu próprio, muito menos nas pessoas que você supostamente está tentando ajudar por condenar. O amor só vem do amor. Punir, condenar, isso pode no máximo levar a pessoa a deixar de cometer o mal por medo, a um arrependimento físico do que fez, de medo da punição. O que é razoavelmente funcional do ponto de vista de um ditador que não quer que a sociedade caia ao caos, mas não tem utilidade nenhuma para o homem de bem que quer que as pessoas melhorem e evoluam para uma humanidade mais pura, onde as pessoas sejam mais éticas e se ajudem. Jesus não poderia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu exemplo disso e o fez em termos energéticos. A mensagem não é de que não devemos reprovar ou apontar o mal. Ele próprio era um ávido crítico dos fariseus. Nós não temos que aceitar a existência da maldade calados. Nós podemos apontar condutas como sendo erradas. O que nós não temos é o direito de julgar as pessoas como sendo más por terem tal conduta. Nós não temos o direito de julgá-los como sendo pecaminosos. Porque nós mesmos o somos. Se não fosse, nós não estaríamos aqui na Terra encarnando para melhorar. Nós estaremos já no céu, gozando da felicidade eterna como espíritos perfeitos, mas nós não somos. Nós não somos espíritos perfeitos e não temos o direito de condenar os outros mais do que nós condenamos a nós mesmos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e, mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repreensão. A autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que pronuncia. A não ser que você seja moralmente evoluído bastante para seguir o que você está pregando, você não tem o direito de exigir isso dos outros. Não é só o direito, você não tem como ajudá-los diretamente. Você pode e tem o dever de tentar ajudá-los a se melhorar, mas você não vai ser através da condenação, não vai ser através de se declarando moralmente superior e os condenando por suas ações. Vai ser por meio do exemplo, por buscar ser melhor antes de censurar aos outros. Não temos autoridade de criticar moralmente nossos irmãos se nós mesmos não somos capazes de seguir nossas morais. Isso não quer dizer, novamente, que o que eles estão fazendo não seja errado ou reprimível, apenas que não temos o direito de julgá-los e condená-los. Nós, como iguais, não temos o direito de condená-los. Esse direito só cabe a Deus. Eu não posso dizer isso vezes demais. Nós não temos o direito de condenar nossos irmãos. Eles são nossos iguais, assim como nós estamos tentando melhorar. Nós temos o dever de servir de exemplo para eles, de tentar nos melhorar ao máximo, de tentar ajudá-los ao máximo, mas nós não temos o direito de repreendê-los como se nós fôssemos superiores a eles, como se nós não tivéssemos passado pelos mesmos problemas, ou como se ainda não fôssemos passar. Porque nós não somos superiores a ninguém. Se você não é capaz de seguir certas normas morais, o que lhe dá o direito de repreender aos outros por fazerem o mesmo? A realidade seria arbitrária e, por consequência, injusta. É por isso justamente que não é uma lei moral. O contrário é uma lei. Nós não temos o direito de julgar aos outros. Seria injusto se Deus nos concedesse o direito de julgar aos outros quando nós mesmos temos pecados que podem ser julgados, quando nós mesmos temos erros que podem ser condenados, quando nós mesmos não conseguimos seguir o que nós estamos exigindo dos outros.
Nós, como espíritos imperfeitos, nós não temos o direito de julgar os outros. Seria injusto se nós estivéssemos. Consciência íntima, de resto, acusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios de quem está encarregado de aplicar. Isso é no ponto de vista da lei política humana. Nós temos que julgar, deixar a consciência das pessoas para que elas julguem o que é certo e errado do que elas estão fazendo. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras. A única autoridade legítima é a que se apoia no bom exemplo. E isso não é apenas no sentido de que apenas quem já está evoluído tem o direito de cobrar que as pessoas ajam como seres evoluídos. Mas é que a única forma de realmente ajudar os outros a se melhorar é através do bom exemplo, é ajudando-os através da ação, não das palavras. Se você só tem para oferecer só o que você tem a oferecer são palavras, você não tem a oferecer as formas verdadeiras da pessoa se evoluir, você não tem como oferecer a ela um modelo que ela possa usar para tentar se melhorar, para tentar superar os problemas que ela está enfrentando. O avanço moral da pessoa, dos nossos irmãos, não vai acontecer por nossa mão, nem por nossa ação direta. Nós temos que dar um bom exemplo e ajudá-los o máximo que pudermos. E aceitar a ajuda também. Então, seria um erro acharmos que estamos acima da ajuda alheia. Mas a única forma da pessoa realmente evoluir é sobre a própria consciência perante a Deus. Não existe como você forçar uma pessoa a ser melhor através da força bruta, da punição, como você treina um animal a não atacar outras pessoas. A única forma de realmente ensinar alguém a se melhorar é através do exemplo. E isso é verdade não apenas no âmbito moral. As pesquisas recentes mostram que as crianças aprendem coisas físicas é através do exemplo, é através de observando os pais e obedecendo. Não é apenas no âmbito moral, mas é no âmbito moral principalmente. A maioria dos pais abusivos, dos amantes abusivos, foi abusado em algum ponto, sofreu de violência, aprendeu de que essa seria a forma correta de agir, mesmo que não tenha sido diretamente. Então, a única forma de ensinar aos outros que a forma certa de agir não é dizendo, tentando forçá-los a agir da forma que nós mesmos não conseguimos. É dando um exemplo a eles de como fazer para se melhorar, como fazer para alcançar o que eles almejam. Uma parte da carta aos Romanos, também relacionada à questão. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. É inexcusável você condenar nos outros o que você perdoa em si mesmo. É, de certa forma, um pecado por si só. Que você está cometendo uma injustiça. E é uma injustiça que a única pessoa que vai ter capacidade de ver vai ser você mesmo. Só apenas você tem a capacidade de dizer se você está seguindo realmente as suas regras, se teria o direito de cobrar dos outros. Assim como todos os outros pecados. E justamente por isso que nós não temos o direito de condenar os outros, porque nós não temos como saber o que se passa. É sobre isso que é a próxima frase. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Apenas o julgamento de Deus é segundo a verdade. Nós não temos como saber tudo. E não é apenas no sentido físico, nós não temos como saber todos os detalhes, todas as coisas que se passaram na vida dela. Não é apenas no sentido das múltiplas encarnações, nós não temos como saber o que se passa com a pessoa. Às vezes ela está há muitas encarnações com uma rincha, com um rival, ou há muitas encarnações magoada de alguma injustiça que lhe ocorreu, ou que ela especificamente pediu punições
extras, desafios extras nessa encarnação, mas no sentido de que nós não temos como saber o quão difícil para ela foi resistir ou não àquela tentação. Nós não temos como saber o quão difícil é para a pessoa resistir ou não a certa tentação, o quanto difícil foi resistir ou não a cometer certo. Portanto, o único que tem o direito de julgar as pessoas pelo que elas fazem, pelos erros que cometem, é Deus, que apenas Ele sabe realmente o quão errado estava a pessoa. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escapará ao juízo de Deus? Isso, de novo, é um princípio psicológico. A gente tem a tendência de condenar nos outros o que nós mesmos fazemos de errado, numa tentativa de nos desculparmos, não só perante a Deus, mas perante a nós mesmos. É o mesmo princípio básico por trás do que eu já trouxe do Maquiavel, dos ditadores. É uma tentativa de desviar a nossa culpa, faz com que a sensação de culpa se abane, ela diminua, sem que você tenha realmente melhorado, realmente resolvido os problemas que você tem que melhorar. É tão eficiente isso, como eu já trouxe antes, todos os grandes ditadores da história usaram disso. A China com tibetanos e outras religiões, o governo nazista usando dos judeus, mesmo o governos antes da criação da política moderna, governos medievais frequentemente usavam os judeus como escapatória para expulsar as pessoas, para se livrar da culpa e desviar a atenção das pessoas dos próprios erros, do próprio governo. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Isso fala sobre a verdadeira justiça, a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a que leva ao arrependimento, a que leva ao verdadeiro melhoramento moral. O mesmo princípio, você não tem como forçar alguém a melhorar. Não tem como você forçar alguém a se tornar uma pessoa melhor. Isso só ela vai fazer por ela mesma. Só o que podemos fazer é perdoá-la, mostrá-la o caminho e oferecer a mão amiga. Mas quem vai aceitar a mão, quem vai realmente melhorar e avançar, tem que ser a pessoa em questão. E é por isso que o perdão é tão importante. Porque nós a condenarmos não vai fazer com que ela melhore. Nós a perdoarmos e darmos a ela uma chance de que se redima, vai. Uma chance de que ela prove que melhorou, uma chance de ela provar para si mesma e para Deus que ela pode fazer melhor. É uma pergunta do Livro dos Espíritos relacionada. Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? Que um considere justo o que o outro parece injusto. E até hoje nós discutimos o que seria moral. Não só em questões específicas ou questões novas, mas várias das questões que são debatidas há séculos. Por quê? É que, em geral, se misturam paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazendo ver as coisas sob um falso ponto de vista. Nós, como encarnados, não somos imparciais. Nós, como espíritos imperfeitos, não somos imparciais. Nós temos preconceitos, mesmo que nós lutemos contra eles, nós temos preconceitos, nós temos erros que nós cometemos, temos vários erros que a gente nem pode imaginar que esteja cometendo, e tão além da nossa compreensão que eles estejam. Nós não conseguimos fazer um julgamento justo dos nossos irmãos. Então temos que abrir mão desse conceito, abrir mão do conceito de que nós somos capazes de determinar o que é moral. E pondo-a ao meio, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Essa é uma parte do livro Pão Nosso, falando sobre a mesma questão que nós estamos discutindo. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referente ao impulso do homem para ver o mal no semelhante sem enxergá-lo em si mesmo.
Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. O adultério unilateral talvez seja o exemplo mais antigo do princípio que tangente ao que estamos discutindo de externalizarmos a culpa, de externalizarmos o pecado numa tentativa de nos melhorarmos sem ter que realmente nos melhorar, de nos livrarmos da sensação de culpa, da sensação de que estamos cometendo um erro, sem ter que avançar além do ponto de cometer o erro. É o princípio do adultério unilateral. É o princípio de culpar apenas a mulher pelo crime que dois cometeram. É uma forma não só do homem em questão se livrar da punição em questão, mas de todos os pecadores da sociedade sentirem que não são realmente culpados do crime que cometeram, sem ter que realmente melhorar a ponto de não cometer o crime. A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu a resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Isso é um detalhe interessante, que Jesus era tão eloquente que era capaz de organizar seus ensinamentos de tal forma que mesmo sem palavras eles nos ensinam. O fato de que todos saíram em silêncio já é prova de que não só eles pecaram e não tinham admitido, mas de que eles não tinham coragem de admitir mesmo no momento. Pelo menos verbalmente. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. Pervertidos no sentido original da palavra, de maldoso. No final, todos tiveram que admitir que eles não a culpa e sair. No que Jesus trouxe a atenção que eles estavam fazendo isso, esse mecanismo quase instintivo de externalizar a responsabilidade, de externalizar a culpa, que nos leva a justificar, julgar os outros, numa tentativa de nos absolver os nossos próprios erros. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho especialmente uno, dentro do plano da revolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque ambos foi concedido igual desejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes na hora do juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. E isso continua até hoje, esse princípio. Graças a Deus, não mais tão presente, não de longe tanto quanto costumava ser, mas ele ainda sobrevive por causa desse impulso que nós temos de querer nos absorver da culpa da forma mais fácil, de querer externalizá-la, ao invés de resolver os nossos problemas reais, de apontar os defeitos nos outros, uma tentativa de absolver os próprios. Isso é uma questão que eu acho que ainda não foi trazida, que nós sempre pensamos no sentido mais original na lição de Jesus, no sentido que é muito mais prevalente, um problema muito maior, de querer condenar os outros. Mas também existe a tentação de julgar, embora muito menos comum, com muito menos exemplos, de julgar e absolver os nossos irmãos numa tentativa de tirar vantagem, ou de nos absolver indiretamente da culpa. O exemplo mais prevalente teria sido na Idade Média, quando a Igreja Católica assumiu para si o direito de julgar os homens enquanto ainda na terra e cobrava suborno, basicamente, que as pessoas fossem para o céu, apesar dos pecados que cometeram. Ao mesmo tempo, isso era uma enganação para os que compravam o serviço da igreja, porque eles ficavam enganados a pensarem que não tinham mais cometido pecado nenhum, que não precisavam melhorar ou deixar de pecar. Eles eram enganados a não mais pecar. Mas isso também era
é uma forma da igreja de acumular poder e de tirar vantagem propriamente das pessoas. Mas a igreja não é como se as pessoas que estavam comprando a isenção fossem totalmente livres de culpa. Elas se agarravam na suposta autoridade da igreja de absolver os outros como uma justificativa de pecar, porque todos temos a consciência própria. A lei de Deus está escrita na consciência de todos. Todos sabemos, no fundo, o que é certo e o que é errado. Eles usavam disso como desculpa, mas não podemos achar que eles não soubessem que, na verdade, o que estavam fazendo continuava sendo errado. Um exemplo que ainda que talvez seja menos chamativo seria de absolver os companheiros ou amigos ou familiares, como quando um pai ou mãe insiste, usando novamente o exemplo do adultério supostamente unilateral, o filho ou filha de ter pecado, culpando apenas o amante, o outro, numa tentativa de livrar o filho do pecado, uma tentativa de absolvê-lo. Apesar de menos comum, isso aí você se achar no direito de julgar o outro inocente, de julgar que ele não precisa mais evoluir, que ele não precisa avançar, porque isso não só ajuda a levar o outro no caminho oposto do que deveria, ao dele simplesmente se conformar com os próprios pecados e não buscar deixar de cometê-los. Mas é ruim para a pessoa que está cometendo, porque é outra forma da pessoa se livrar da culpa sem melhorar, ela absolver a culpa nos companheiros, a culpa do pecado que ela mesma também comete. Por último, eu gostaria de terminar passando um trecho da palestra de Haroldo Dutra Dias. Ele fala dessa mesma questão que eu falei, de forma muito mais eloquente. A palestra em si é muito longa, então eu vou passar apenas um pequeno trecho que eu achei o que eu trouxe dessa, dessa discussão. Defender a justiça? Como defender a justiça emprestando as mãos para o crime? Realizar a justiça se tornando um instrumento da criminalidade. Vital. Excede a consciência de todo juiz. Diante do criminoso, com responsabilidade de processá-lo e de aplicar uma pena, conduzir esse processo sem lhe tornar um criminoso. Porque é preciso haver uma diferença. Na criação divina, eu não sou melhor do que ele, porque ele é filho de Deus. Ele é um espírito imperfeito, eu também. Alguns passos na frente dele, ou talvez eu não tenha sofrido as tentações que ele sofreu. Mas a pergunta é: a verdade precisa de guerreiros? A verdade precisa de testemunhas. A verdade não precisa de soldados. Mahatma Gandhi. A verdade é mais dura do que o diamante, mais delicada que a flor do perseguido. A verdade não convoca soldados.
A verdade convoca criaturas capazes de testemunhá-la. Turba adúltera e toda justiça orientada pela violência é injustiça. Porque levaram a adúltera. E o adúltero? Alguém consegue adulterar sozinho? Precisa de, no mínimo, mais um. E se configurar um adultério, eu preciso de, no mínimo, 3. No mínimo. Mas levaram apenas a adúltera. Diante do Cristo. Uma lei. A lei é morta. A lei só ganha vida na boca do intérprete. Alguém já viu a lei? Alguém sabe o número da lei? Não tem. Já viu uma lei entrando no fórum? Olha, Cláudia, acabou de entrar a lei de licitação. Uma vez tomou um café. Não. A lei é morta. E a palavra viva são os seus intérpretes. Obediência. A palavra. O texto. O Espírito da vida. Bom, a palestra é um pouco longa, não vou deixar ela no seu inteiro. Mas essa eu acho que é a parte mais importante disso, que a justiça não precisa de guerreiros. Nós não temos direito de julgar porque nós não temos como forçar o outro a ser bom. Nós temos apenas como mostrar a ele a verdade e esperar que ele a siga. Obrigado. Obrigado a todos por virem.